E quando a gente fala sobre marcação a mercado, o que a gente está querendo falar na verdade? A gente está falando de estrutura e negociação de títulos públicos, porque é justamente sobre as negociações desses títulos que a marcação a mercado age. Então é importante que vocês entendam que quando a gente fala de marcação a mercado, a gente está falando diretamente de negociação desses títulos. E dentro da negociação de títulos públicos, e não só de títulos públicos, qualquer título de renda fixa, de renda variável ou através de fundos de investimento, quando a gente fala em negociação, a gente está falando diretamente nos riscos que estão envolvidos naquela operação. Então, quais são os riscos que eu preciso ter em mente, que eu preciso saber de cor e salteado, que podem estar envolvidos numa negociação de títulos públicos ou de qualquer outro investimento? São 3 os riscos mais evidentes nas negociações de ativos. É o risco de crédito, que é aquele risco de você tomar um calote do emissor da dívida. Então, você adquirir um título que foi emitido por uma instituição financeira, aqui no nosso caso, pelo governo, ou por uma empresa, e aí você possui nessa negociação o risco de crédito, que é o risco de você tomar um calote, de você não receber o valor que você está contratando, que você está pactuando com aquele emissor. E dentro do mercado financeiro, quando a gente fala que os títulos públicos são os títulos menos arriscados ou títulos livres de risco, a gente está querendo direcionar esses riscos justamente ao risco de crédito. Por quê? Porque o governo é o único ente que emite dívida que tem o poder de criar dinheiro. Então, ele pode criar novos tributos, ele pode mandar emitir moeda para pagar a dívida dele. Os bancos, as empresas não têm esse poder, não podem fazer isso. Então, quando a gente fala do risco de crédito, a gente realmente, quando negocia com títulos públicos, está diante dos ativos com menor risco de crédito do mercado. Mas existem outros 2 tipos de risco que a gente precisa ter em mente, que existem nos títulos públicos e em todos os outros títulos também. É o risco de liquidez, e o risco de liquidez também nos títulos públicos, ele é o menor dentro do mercado. Por quê? A liquidez do título público ela é aquela liquidez de D+1. Quando você solicita o resgate daquele título, você tem a certeza de que você terá o seu dinheiro de volta em um dia. Então, você solicita o resgate hoje e no dia seguinte ele já está disponível para você na sua conta da corretora. Então, é um ativo com alta liquidez, por isso o risco de liquidez dos títulos públicos também é um risco muito pequeno. A gente tem aí determinadas situações, como a gente passou há alguns dias atrás, que o Tesouro Direto ele fechou para negociação durante quase um dia inteiro. Mas isso aconteceu com os títulos pré-fixados e com os títulos indexados à inflação. Hoje, o Tesouro Direto, mesmo que ele pare as negociações dele em função da oscilação do mercado, da instabilidade muito grande, daquela volatilidade muito grande em determinado dia, mesmo que ele pare as negociações, os títulos do Tesouro Selic sempre serão negociados. Os títulos do Tesouro Selic são aqueles ideais, adequados para compor a sua reserva de emergência. Então, hoje, o que o programa do Tesouro Direto fez? Bom, eu não posso prejudicar o pequeno investidor. Então, a partir de agora,
Se porventura eu precisar parar as negociações em função da volatilidade do mercado, eu vou parar apenas as negociações dos títulos prefixados e dos títulos indexados à inflação. Então, os títulos do Tesouro Direto, eles não param as negociações. Então, não tem esse risco. Mas, então você pode investir nos títulos do Tesouro Selic e ter a certeza da liquidez desses investimentos em D+1. Ou seja, solicita o resgate em um dia e tem o dinheiro na sua conta da corretora no dia seguinte. Tá ok? Então, esse risco também é um risco muito pequeno dentro dos títulos do Tesouro Direto. E o risco de mercado, que é justamente o risco da volatilidade no preço do ativo. E quando a gente fala de risco de mercado, a gente está falando diretamente da marcação a mercado. Então, o que é a marcação a mercado? O que é a marcação a mercado, É a atualização diária no preço dos títulos públicos, de acordo com as expectativas dos operadores do mercado quanto à taxa de juro futura.